Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Aos Efésios capítulo 4, versículo 4. Sempre que você vier à paz e vida, traga o Evangelho. E também aconselho que você esteja com uma caneta à mão, que é justamente para ir tomando nota, ao menos dos versículos que nós vamos mencionar. Porque assim você vai estar se aprofundando na palavra de Deus e aprendendo os mistérios que estão escondidos nesta palavra. Aos Efésios 4, verso 4, está escrito assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém, igreja? Eu vou reler este versículo, preste atenção, porque à medida que você vai acompanhando, ouvindo, você vai já recebendo inspiração através da palavra. Relendo: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém, igreja? Agora eu leio e toda a igreja em seguida repete. Vamos lá. Há um só corpo. Nós somos um corpo aqui, sim ou não? Um só corpo. Então, como se fôssemos uma só boca. Vamos falar bem alto. Vamos lá. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém? Você crê na palavra de Deus? Você crê que esta é realmente a palavra de Deus? Então você não pode deixar de dar a melhor salva de palmas para esta palavra. Se você crê que realmente a palavra de Deus, tem que ser a melhor salva de palmas que você já deu na vida. Como se fôssemos um só corpo. Vamos aplaudir mais ainda, aplaudir mais forte ainda. Enquanto você aplaude, abre a sua boca. E toda a igreja, como se fosse uma só boca, dê glória a Deus. Mais alto, diga glória a Deus. Diga glória, 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 glória. Glorifica. Isso, glorifica, glorifica mais ainda. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos te glorificando como se fôssemos um só corpo, uma só voz, um só coração, uma só alma, um só Espírito. E nós estamos glorificando um só Deus e temos uma só fé. Sim, Senhor, agora recebe este louvor e mande uma bênção, mas não uma bênção para uma pessoa só, mas uma bênção para todos, porque o Senhor está em todos. O Senhor está aqui operando na vida de cada um, fazendo uma obra poderosa em todos. Faz isso, meu Deus, e abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Podem sentar, igreja. Quantos acreditam que o Senhor Jesus está presente aqui neste lugar? Muito bem. Quero que você pegue uma caneta agora e passe um traço sobre cada palavra que eu vou mencionar, no que se refere a um só. Primeiro, no versículo 4, há um só corpo. Então risca aí, um só corpo, e coloca um. Um só Espírito, grifa um só Espírito e coloca dois. Como também foste chamados em uma só esperança, grifa uma só esperança e escreve 3 da vossa vocação. Um só Senhor,
passa um traço aí e escreve 4. Uma só fé, passa um traço aí e escreve 5. Um só batismo, passa um traço aí e escreve 6. Um só Deus, passa um traço embaixo de um só Deus e escreve 7. Amém? Nós sabemos que Deus, Ele possui 7 espíritos que estão na face da terra. E nós sabemos que Deus realiza coisas extraordinárias com perfeição. E toda vez que este número 7 surge de alguma maneira na palavra de Deus, é para mostrar uma obra perfeita, uma obra completa. E aqui a obra está resumida em termos espirituais, materiais e também em termos bíblicos. Há uma unidade entre o céu, a terra e a igreja e o povo que está dentro da igreja. E ele resume tudo isso nessa única palavra, um só. O tempo todo, um só. Mas vamos iniciar aqui por um só corpo e um só espírito. E eu quero que você vá comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 12 também. Aqui nos fala imediatamente sobre essa unidade do corpo e do espírito. Porque todo corpo, para ser um corpo abençoado, tem que ter um espírito dentro deste corpo. E quando se fala das coisas de Deus, é evidente que existe um corpo que precisa do Espírito de Deus. E a palavra nos diz claramente a respeito do corpo e a respeito do Espírito da seguinte maneira: porque assim como o corpo é um só corpo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. E você vê que surge aí uma palavra que é introduzida a respeito do batismo. E lá havia falado um só batismo, um só Espírito, um só corpo. E a palavra vai se aprofundando dizendo que todos nós batizados em um Espírito, e Espírito com letra maiúscula, mostrando que é o Espírito de Deus, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Muito bem. Apesar de ser um só corpo, há muitos membros. Mas todos estes muitos membros são resumidos em um só corpo. E aqui o versículo 27 diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Eu quero dizer isto para você sentir alegria, sentir contentamento e dizer: realmente eu sou bem-aventurado, eu sou mais do que feliz, eu sou privilegiado. Você que hoje está aqui conosco, você veio da sua casa e veio para a igreja. Nos encontramos todos aqui e somos agora, por misericórdia de Deus, por favor de Deus, pela graça de Deus, um só corpo. Mas não um corpo de qualquer pessoa. Não um corpo no sentido figurado, mas literalmente um corpo. E também não um corpo qualquer, um corpo extraordinário. Um corpo diferente, um corpo sobrenatural, um corpo extraordinário, um corpo como não existe outro igual em todo o universo. Preste atenção nisso, porque há algo misterioso nesta palavra que nós estamos proferindo agora. Um só corpo, um só espírito. Existe em todo o universo apenas uma criatura que possui um corpo diferente. Os anjos não têm um corpo igual ao dele e os humanos não têm um corpo igual ao dele. Ele é a única pessoa que habita num lugar onde só entram espíritos e ele possui um corpo. Todos os outros seres espirituais, anjos, arcanjos, querubins e serafins, são realmente espíritos, mas ele é a única criatura que
possui essa qualidade. Ele não é igual aos anjos e ele também não é igual aos homens. Ele tem um corpo sobrenatural, um corpo diferente. Ele é o único que conseguiu entrar na glória com aquele corpo. E você aqui está sendo embutido nesse corpo, está sendo encaixado nesse corpo. Sabe o que isso quer dizer? Do mesmo modo que aquele ser glorioso é o único que conseguiu entrar com o seu corpo lá na glória, você estando naquele corpo, você também vai entrar lá na glória, porque aquele corpo é do Senhor Jesus. Todos que estão incluídos nesse corpo têm acesso aos lugares celestiais que Ele tem entrado. Um só corpo, ninguém tem outro corpo. Quando nós falamos um só corpo, a Bíblia está sendo clara, é um corpo diferente. Um corpo que não há similar, não tem igual. Um corpo capaz de se transportar pelos lugares. Ele pode estar andando com 2 homens no caminho para Emaús, entrar dentro da casa junto com aqueles homens, pegar um pão, agradecer, dar glória a Deus, e quando os homens abrem os olhos dizendo, era Jesus, é Jesus, nessa hora ele desaparece. Mas não era um fantasma, não era um espírito, era alguém que tinha um corpo, um só corpo. Só existe em todo o universo. Depois de milhões e milhões de anos em que há esse sistema formado, só existe um com um corpo igual ao dele. Há um só corpo, há um só espírito. Ele é a única pessoa que possui esta qualidade. Não há nada igual, não há nada semelhante. Os discípulos estavam trancados dentro de casa com medo dos judeus e com as portas e janelas fechadas. De repente, ele com aquele corpo aparece e causa assombro no meio dos discípulos. Todos pensavam que ele estava morto, mas ali está ele, diante de todos, vivo. E os discípulos primeiramente pensam, é um fantasma. Ele é um fantasma. Como é que ele entrou aqui dentro com as portas e janelas fechadas? E ele diz, por que sobem tais pensamentos em vossos corações? Eu não sou um fantasma. Um fantasma não tem carne e ossos como verdes que eu tenho. Ah, foi glorioso aquilo. Mas nós estamos duvidando que seja um corpo, um só corpo assim. Como pode? E ele disse, vocês têm alguma coisa para comer? E ofereceram para Jesus um pedacinho de peixe, um pouco de mel. E ele comeu para provar que ele realmente tinha um corpo, que ele não era um espírito, que ele não era um fantasma, que ele não era uma entidade, que ele não era uma visão, que ele não era uma assombração. E depois de fazer tudo isso, ele some novamente. Que corpo é este que aparece e desaparece? Os discípulos contam para Tomé, nós vimos o Senhor ressuscitado. Ah, eu não acredito. Se eu não tocar na ferida, se eu não mexer no seu lado, eu não vou acreditar que ele ressuscitou, não. Eu, para acreditar, eu tenho que mexer, eu tenho que ver, eu tenho que tocar. Na próxima aparição, com aquele único corpo, ele vem e vai diretamente a Tomé. Tomé está paralisado de medo, pensando, será que é um fantasma? Disseram que ele ressuscitou. E o Senhor Jesus se aproxima de Tomé e diz, por que você duvidou? Por que você não acreditou quando te contaram? Por que você ficou querendo uma prova? Você queria colocar o dedo em mim para ver se eu não sou um fantasma? Me dá aqui tua mão. E Jesus pegou na mão de Tomé e falou, coloca aqui do lado, onde o soldado enfiou a lança, veja o ferimento, faz 3 dias que esse ferimento foi feito. Olha aqui a minha mão, está vendo as minhas mãos? Olha os meus pés também. Tem 3 dias que essas feridas foram abertas e estão fechadas. Este corpo aqui, Tomé, é o corpo que morreu na cruz, mas eu ressuscitei dos mortos. Bem-aventurados os que não viram e creram que eu tenho um corpo, o mesmo corpo que morreu na cruz. Eu não sou um fantasma, eu tenho um corpo, o único corpo. Há um só corpo, um só espírito. Não há ninguém parecido. Olha, eu não quero dizer palavras que vão entristecer pessoas de outras religiões, pelo amor de Deus, mas eu preciso argumentar com você, principalmente com quem vai ouvir pelo rádio. Você ouve histórias e dizem que é a tradição que conta. Só que a tradição não está no Evangelho.
E a tradição conta que a mãe de Jesus também ressuscitou e subiu ao céu. E você acaba acreditando, porque até o Papa chega a dizer que isso aconteceu. E você acaba acreditando que realmente há um outro corpo lá. Um outro corpo. Eu vou lhe dizer uma coisa. Ainda que Maria tivesse ressuscitado. Porque eu, se fosse o Senhor Jesus, eu gostaria de fazer essa gentileza para ela por ter sido minha mãe. Por ter me dado mamar quando eu era nenê. Até gostaria de fazer isso por ela. E de tê-la ressuscitado. Por que não? Pode até ser que Jesus tenha feito isso. Não consta no Evangelho. Não consta. Mas ainda que fosse verdade, se nós pudéssemos acreditar na tradição, e se Maria tivesse realmente ressuscitado e subido aos céus, mesmo assim, ela não poderia fazer por você o que aquele corpo fez. Porque aquele corpo é o único que tem as marcas nas mãos e nos pés e que verteu todo o seu sangue na cruz do Calvário. É o único que morreu no teu lugar. Foi o único que padeceu e ressuscitou para você também viver e ressuscitar. Ninguém mais tem um corpo igual ao dele. Você sabe o que é um corpo sem sangue? Você pode imaginar um corpo sem sangue vivo? Como pode um corpo sem nenhum sangue estar vivo? Ele é o único corpo que possui essa característica. O seu corpo foi inteirinho drenado, nenhuma gota ficou. Ele não se hidratou, não bebeu água, não lhe deram água, ele secou. Você já viu, você pode imaginar este corpo? Um corpo vivo sem sangue. Isso é tremendo. E ele faz questão de estar em todos os lugares, andando por todas as partes, se transportando com esse corpo diferente, com esse corpo glorioso, e passear no meio dos homens, no meio das mulheres, em todos os momentos, em todos os lugares da terra. Ele faz questão de fazer isso. Sabe por quê? Porque ele faz questão de mostrar: eu sou um corpo que verteu sangue na cruz, eu sou o corpo que morreu pelos pecados, eu sou o corpo que vazou todo o seu sangue, eu sou o corpo que se derreteu na cruz do Calvário, mas eu sou o único corpo que está vivo pelos séculos dos séculos. Eu sou o único corpo que tem as chaves da morte e do inferno. Eu sou o único corpo que tem o único Espírito. Eu sou o primeiro e o último. Não há outro corpo igual. Um só corpo, um só Espírito, e nós fazemos parte desse corpo. Nós somos parte desse corpo glorioso. Imagine você fazendo parte desse corpo. Esse corpo extraordinário, sobrenatural, com uma estrutura inexplicável, capaz de se levantar no ar e de viajar até a glória, sem nave espacial, sem foguete, sem nave Columbia, capaz de se movimentar em todas as partes e estar em todas as partes ao mesmo tempo. Um corpo tremendo. E a palavra diz que nós fazemos parte deste corpo. Atenção, versículo 27, faço questão de repetir. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Nós fazemos parte desse corpo particularmente. Quero que você grife essa palavra em particular. Quero que você grite e diga: eu faço parte deste corpo particularmente. Eu faço parte deste corpo sobrenatural, glorioso, esse único corpo. Eu sou parte do corpo glorioso do Senhor Jesus e sou seu membro em particular. Se eu tenho um corpo e eu machuco esse dedinho aqui, se eu tiver uma feridinha na cutícula que está doendo, eu vou cuidar dessa feridinha, porque eu não quero que o meu dedinho e a minha unha fiquem sofrendo. Se eu tiver qualquer feridinha nesse corpo, eu vou cuidar dessa feridinha. Se estiver no joelho, se estiver em qualquer parte, um arranhão, eu vou cuidar, porque eu tenho carinho por esse corpo. Eu gosto desse corpo. Eu preciso conservar esse corpo. Por que você tem que conservar o teu corpo? Porque você mora dentro dele.
Por isso que você tem carinho por esse corpo que você habita. Porque se este corpo se desfizer, aonde que você vai morar? Você é o corpo de Cristo e membro particular do Senhor Jesus. Se você estiver ferido, se você estiver machucado, se você estiver sangrando, se você estiver doendo, se você estiver sofrendo, eu posso te garantir isso: o Senhor Jesus, Ele vai cuidar de você nesta noite. Você é particular, você é o corpo particular do Senhor Jesus. Ele tem prazer de cuidar do seu corpo. E por que Ele cuida desse corpo? Eu não falei para você que nós cuidamos do nosso corpo porque nós habitamos nesse corpo? Lógico, eu vou querer que esse corpo aqui morra. Se esse meu corpo morrer, onde eu vou morar? Você é o corpo de Cristo. Onde é que Cristo habita então? Dentro de você. Jesus cuida de você porque Ele mora dentro de você. E Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu presente no meio deles. Igreja, vamos glorificar o Senhor Jesus, porque nós fazemos parte do seu corpo. A nossa boca é para glorificar o nome de Jesus, as nossas mãos são para glorificar o nome de Jesus, o nosso pulmão é para glorificar o nome de Jesus, a nossa voz é para glorificar o nome de Jesus. Todos nós aqui estamos aqui para glorificar o nome de Jesus. Nós fazemos parte do corpo de Jesus. Ele cuida do seu corpo, Ele cuida da sua igreja. Você é membro particular do corpo de Jesus Cristo. E quando nós fizemos aquela leitura em Efésios 4:4, e eu quero que você volte para lá, está escrito aqui, nisso que nós lemos, que há um só corpo e um só Espírito. Como também fostes chamados em uma só esperança. Qual é a nossa esperança, igreja? O que nós estamos esperando, afinal? Nós somos chamados numa só esperança. É uma vocação. Tem um monte de gente na terra que não tem essa vocação. Não está preocupado com essa esperança. Por que você, em particular, está com essa vocação? Por que entre tanta gente na terra e nessa cidade, justamente você está aqui no corpo de Cristo? O que te trouxe aqui? Uma vocação, uma chamada, algo que você sentiu vontade de fazer. É como a criança que diz: olha, quando eu crescer eu quero ser médico. É uma vocação. Por que você quer ser médico? Eu não sei, eu quero ser médico. Sabe, eu tenho uma vocação, você tem uma vocação. É por isso que nós estamos aqui. Sabe por quê? Porque nós queremos estar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa vocação. Estar com Deus, estar com Jesus. Nós sentimos necessidade, não há explicação, é uma vocação, fomos chamados nesta vocação, e há uma esperança dentro de nós. Querer estar aqui é vocação, mas nós temos uma esperança que arde o tempo todo, e eu quero que você leia comigo Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos, a nossa esperança aí, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Igreja, esta é a nossa esperança como corpo de Cristo, aquele corpo glorioso que o Senhor Jesus tem, capaz de se movimentar, de estar em vários lugares, de se locomover pelo universo, pelo espaço, dele não depender de portas e janelas, um corpo mesmo, um corpo de verdade. A nossa esperança é essa, nossos olhos estão colocados nas alturas, contemplamos as nuvens dos céus diariamente, esperamos o Senhor Jesus,
esperamos que Ele venha, porque na hora que Ele despontar nas nuvens dos céus, no momento em que as trombetas começarem a tocar, aquele que tem poder de sujeitar todas as coisas, de fazer os mortos ressuscitar, de dar vida para aqueles que estão abatidos, de pegar os corpos fracos e doentes e cansados e transformá-los. Eu quero dizer isso para você, num abrir e piscar de olhos. Esse teu corpo abatido, ele vai ser substituído por um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Você vai ser igual a Jesus Cristo. Você vai ter um corpo glorificado. Você vai ter um corpo igualzinho ao dele, para você poder estar com ele, e viveremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Então a leitura que nós fizemos nos dizia isso: um só corpo, um só Espírito, uma só esperança. Mas esperança num só Senhor. Eu quero que você leia comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36. Pedro fez o seguinte discurso, e olha que o homem estava transbordando do Espírito Santo, como nunca ninguém antes havia sido cheio. O que ele está falando não é da sua própria boca, mas do Espírito, o mesmo Espírito que está no corpo da igreja. Fala através da boca agora, de um dos membros. Pedro é um membro do corpo de Cristo. O Espírito está sobre o corpo da igreja. E um dos membros abre a boca para ser usada agora pelo Espírito de Deus. E a boca de Pedro fala, mas não é ele, é o próprio Deus, é o Espírito Santo falando. E diz o seguinte: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Ele está aí representando realmente a Trindade. Deus o fez Senhor e Cristo. Quer dizer que há um só Senhor. E esse único Senhor tem nome. Não é um Senhor qualquer. Para deixar bem claro que não é Buda, que não é Maomé, que não é Confúcio, que não é ninguém. Esse Senhor tem nome. O nome dele é Cristo, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele foi feito Senhor e Cristo. Um só Senhor. O único Senhor é Cristo. Quando a gente vai lá em Apocalipse capítulo 19, se eu não me engano é a partir da leitura do versículo 11, nós encontramos escrito o seguinte: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Ninguém mais tem uma roupa salpicada de sangue. Ninguém mais é chamado de verbo ou de palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um só Senhor. Ele é o único Senhor. Você ofende a Deus quando busca qualquer outro Senhor. Ainda que tenha sido uma boa pessoa no passado, você ofende a Deus quando você começa a buscar outra pessoa que não seja esse único Senhor, um só Senhor. Ele é o Senhor dos Senhores. E aqui a palavra nos diz assim: uma só fé. Esta fé não pode ser dividida com nenhuma outra entidade, criatura ou pessoa.
física ou espiritual. Esta única fé só pode ser desta maneira. Não pode ser uma fé dividida. Você não pode adorar a Deus e adorar qualquer pessoa do passado ou do presente. Nem qualquer ídolo ou qualquer imagem. Uma só fé nesse único Senhor, que tem nome, é Cristo, que tem um corpo único, um só Espírito, uma só fé que não pode ser dividida com mais nada, nem com entidades, nem com anjos, nem com arcanjos. Uma fé que não pode ser dividida com mais ninguém, porque é uma só. É uma só fé. Não dá para você falar, eu tenho fé em Deus, mas eu tenho fé também em Paulo. Eu tenho fé em Jesus e também tenho fé em Pedro. Eu tenho fé em Jesus e tenho fé em Tadeu. Eu tenho fé em Jesus, mas tenho fé em Tadeu, ou Benedito, ou Expedito, ou qualquer outro, ou Antônio, não importa. Uma só fé é uma fé que não pode ser dividida com ninguém, porque Ele é o único. Quero remeter você até o livro de Deuteronômio, no Antigo Testamento, no capítulo 6, no versículo 4. A palavra diz assim, desde a antiguidade: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Quer dizer que todo o teu coração, todo o teu ser, todas as tuas forças, toda a tua mente, toda a tua vontade, canalizada numa única fé, num único Deus. Todo o teu corpo não pode ser dividido. Se você anda carregando pulseirinha, com ídolos, com imagens, com figuras, com santinhos, aqui está dizendo que todo o teu corpo é dele. Uma só fé, um só Senhor. Ele não aceita dividir nada deste corpo, nada, nem as tuas forças, nem a tua adoração, porque é uma só fé. E é uma palavra que foi ordenada para estar dentro de você, no teu coração. E Deus diz para você não perder tempo com outros deuses. Ele mesmo declara isso para o teu próprio bem, para você não pegar o teu esforço, a tua mente, o teu coração, a tua alma, a tua vontade e gastar desnecessariamente adorando outro tipo de pessoa que não seja Deus. Veja o que ele fala em Isaías, profeta Isaías. Agora é o próprio Deus falando, usando a boca do profeta. Capítulo 44 de Isaías, no versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Ele está garantindo, não há. Alguém que possa te ajudar? Não há. Sem ser o teu Senhor, sem ser o teu Redentor? Não há. Ele é o primeiro, Ele é o último, e fora de mim não há Deus. Não há ninguém para você adorar, não há ninguém para você servir. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Por quê? Porque não tem outro para ser adorado. Versículo aqui embaixo, ele diz no versículo 8: não vos assombreis, porque às vezes a pessoa tem medo de outras coisas, não é? De entidades, de criaturas. Não vos assombreis nem temais. Porventura, desde então, não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Não há. Ele é o único e esta é a única fé. Não podemos adorar ninguém mais. E esse que é o único, ele também tem
um único filho. Apesar de você conhecer de cor e salteado o versículo, quero que você abra lá em São João, capítulo 3, versículo 16. E eu também faço questão de abrir, porque quando você está com a palavra aberta, vem a inspiração da palavra de Deus para te abrir o entendimento. E como nós estamos só vendo a unidade, o único, há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, nesse único Deus que tem um único Filho. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único que Ele gerou, que deu o seu Filho unigênito, o único que Ele gerou, que Ele fez possuir um corpo, aquele único que ia ter um corpo, um só corpo. Deus só fez um único corpo, Ele gerou um único filho através da carne. Todos os demais filhos que Deus possui foram gerados pelo Espírito, nasceram pelo Espírito. Você se torna filho de Deus pelo Espírito, mas Deus só teve um filho gerado na carne, um só, o unigênito, o único. E Deus pegou o único e Ele deu para o mundo todo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando este único filho estava aqui na terra, Ele reúne os discípulos para a sua despedida, e Ele fala lá em São João capítulo 14, verso 6, dizendo: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não há outro caminho. O único Deus estabeleceu um único Salvador, que é o único caminho para quem quer chegar a Deus. Por isso que Deus, Ele se entristece quando o homem e a mulher fica perdendo tempo diante da escultura de um anjo acendendo vela. Porque através daquele anjo você não vai chegar a Deus. Deus se entristece quando Ele vê um homem e uma mulher com os joelhos dobrados, acendendo uma vela na frente de um ídolo, pedindo favores, pedindo ajuda celestial, quando não há outro caminho que leva a Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único Deus tem um único Filho, que é o único caminho. E quando Filipe diz para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Jesus responde, veja o versículo 9: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Quem vê Jesus, vê o Pai. Se você olhar para Pedro, você não vai ver o Pai. O máximo que você vai ver é Cristo. Se você olhar para mim, você não vai ver o Pai. O máximo que você vai ver é Cristo. E não que Cristo não fosse o Pai, mas você vai ver Cristo vivendo em mim. Você não vai ter a visão gloriosa do Pai. Através de ninguém você consegue ter a visão gloriosa do Pai. Somente olhando para o único Filho de Deus é que você consegue ver o único Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai. E por que isso foi concedido através do Senhor Jesus? Porque Ele fez o único sacrifício. Vamos acompanhar isso lá na carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 12. Vamos ver isso. Aos Hebreus, capítulo 10, versículo 12. Mas este Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Ele fez um único sacrifício. Um único. Ninguém mais fez outro sacrifício igual. Nós estamos vendo sobre a unidade. Nós estamos falando sobre um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, e uma só fé neste aqui, ó, que fez um único sacrifício.
e está assentado para sempre à direita de Deus. Se você pudesse olhar agora o trono da glória, e se você pudesse procurar ali ao lado de Deus outra pessoa, você não iria encontrar mais ninguém. Só existe um que está assentado à direita de Deus. E ele teve esse acesso porque ele é o único que tem esse corpo. Um corpo que não é um fantasma, um corpo que não é um espírito, um corpo que não tem sangue. O único corpo que ressuscitou, ele é o único que tem esse corpo em todo o universo. E ele está assentado à direita de Deus para sempre. Ele nunca vai desocupar aquele lugar para que venha outra pessoa e se sente ali. Ele, unicamente ele, está sentado à direita de Deus porque ele fez um único sacrifício. Não há ninguém mais que tenha feito algo igual. O único sacrifício foi Jesus que fez. Olhe para a glória. Só há um assentado à direita do único Deus. E você tem acesso direto a Ele. Ele está o tempo todo assentado à direita de Deus para interceder por nós. Eu quero te garantir isso. Você faz parte do corpo de Cristo. Deus já viu o corpo de Cristo sofrer muito lá na cruz do Calvário. Quando Jesus estava morrendo, agonizando, Deus virou o rosto, porque Ele não suportou ver o seu Filho ser submetido a tanto sofrimento, a tanta humilhação. O corpo do Senhor Jesus recebeu a mais alta honra e glória que um corpo poderia receber. Ele está sentado à direita de Deus, o lugar de honra, o lugar mais poderoso do universo. Recebeu todo o poder no céu e na terra. Mas você aqui é o corpo de Cristo. Se você está sofrendo, meu amigo, se você está sofrendo, minha amiga, então faça parte do corpo de Cristo, porque eu garanto, o corpo de Cristo não vai mais sofrer na face da terra. Deus vai mandar a bênção lá da glória. Deus vai mandar saúde para este corpo. Deus vai mandar vida para este corpo. Deus vai mandar livramento para este corpo. Deus não admite mais o corpo de Cristo sofrendo na terra. Eu não aceito. Ninguém pode me fazer qualquer mal. E eu quero que você tome posse disso também. Quero que você diga: eu faço parte do corpo de Cristo. Ninguém pode me fazer mal. Ainda que o diabo tenha ódio, ainda que o inimigo arme cilada, ainda que me persigam, me maltratem, ainda que coloquem obstáculos no meu caminho, eu vou passar por cima de tudo isso, porque eu faço parte do corpo de Jesus Cristo. O corpo de Jesus é um corpo glorificado, é o único corpo glorioso, é um corpo que venceu a morte, é um corpo que venceu o inferno. Eu vou vencer porque eu faço parte desse corpo glorioso. Eu tomei posse disso e ando tranquilo nesta vida, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer hora, e não tenho medo. Estou sempre tranquilo e seguro porque eu sei de que corpo que eu faço parte. É desse daqui, ó. Esse corpo que está sentado para sempre à direita de Deus. A palavra diz que este Jesus, assentado à direita de Deus, é o único mediador e intermediário entre nós e o Pai. Já vimos em João 14,6, mas eu quero a declaração do Evangelho, para ficar bem claro isso para você que acredita no Evangelho. Veja na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5. E volta aquela questão que é a nossa regra de fé. Não dá para ter uma fé dividida. Não dá para acreditar em outra coisa. A palavra de Deus só declara isso desde o princípio. E aqui ela confirma, porque há um só Deus. Quem acredita que há um só Deus? Levante a mão. Muito bem. E um só mediador. Um só intermediário entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Não tem outro. E se você tentar encontrar outro, você está ofendendo o sacrifício que Deus e o Senhor Jesus fizeram juntos lá na cruz. Se você tentar outro intermediário, não tem mais ninguém assentado à direita de Deus. E não pense que vai chegar gente lá levando o recado para Jesus, levando o bilhetinho, dizendo: aqui, Jesus, vim trazer um bilhetinho para o Senhor.
nem o pastor, nem o padre, nem santo, nem santa. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O que quer garantir para você é o seguinte: que Ele, tendo habitado um corpo igualzinho ao seu, conhece as suas fraquezas e as suas limitações, sabe dos teus problemas e de como é difícil superar certas situações. Ele sabe onde a carne é tentada e onde a carne briga com o espírito. Ele conhece as estratégias do diabo e tudo que Satanás tem feito para destruir a tua vida. Ele conhece os pormenores de tudo que vem acontecendo com você ultimamente, e vou dizer mais, desde o dia que você nasceu. Direi mais ainda, desde o dia em que você foi gerado no ventre da tua mãe, fecundado, nem era visível a olho nu, e o Senhor Jesus te conhece desde aquele momento em que você foi gerado até exatamente o dia de hoje, até o presente momento agora. Jesus, Ele está sentado à direita de Deus, como teu intermediário, o único mediador que pode falar ao coração do Pai. Nem Maria pode, nem Pedro, nem José, nem Antônio, nem Tadeu, nem Benedito, nem ninguém. O único que está ali juntinho do Pai, à direita do Pai, o único mediador é Ele. E Ele é Jesus Cristo, homem. Apesar de ter o corpo glorificado, Ele não se esqueceu da natureza humana que Ele tinha. Por isso que Ele é o teu intermediário. Por isso que Ele é o teu mediador. Quando você estiver caído no pó da terra e o diabo jogando uma pá de cal, o diabo dizendo: é isso mesmo, acaba com ele, pisa, maltrata, destrói, aniquila completamente. O mundo inteiro te pisando e dizendo: ele merece, acaba com ele. E as pessoas: destrói agora, todo mundo pisando em cima de você. E pode ser que todo o céu seja testemunha de que realmente você merece tal sofrimento. Mas naquela hora de dor, de angústia, se você olhar para o alto como fez Estevão quando estava sendo apedrejado, você vai ver o Filho de Deus assentado à direita do Pai Todo-Poderoso, estendendo a mão na tua direção e te levantando com o braço forte. Não tema, Ele tem um corpo igual ao teu. Ele é o teu intermediário, Ele é o teu mediador, Ele é o teu ajudador. Apela para Jesus Cristo, apela para Ele agora. Ele conhece a tua vida, a tua dor, a tua lágrima. Clama pelo nome de Jesus e Ele vai te dar a bênção que você precisa. O livramento vem do Senhor Jesus. Não há ninguém semelhante a Ele. Eu vou acelerar um pouquinho para a gente avançar na mensagem, para dizer a você que há uma só coisa que Ele quer fazer por todos. Nós estávamos até agora na unidade. Você lembra que quando nós lemos lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, você lembra que naquela leitura, nós vamos voltar lá, Efésios capítulo 4, versículo 4. Vamos nos ater à palavra aqui. Aqui estava dizendo que há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, e ele fala, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Eu jamais escreveria uma frase como essa. Eu não teria sequer capacidade de escrever uma frase idêntica. E acredito que ninguém conseguiria escrever uma frase igual. Esse versículo aqui, o 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Ele está sobre todos, por causa de todos, e em todos. E Ele é o Pai de todos. Eu nunca vi tantas vezes a palavra todos em contraposição a um só, 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 7 vezes um só, para depois lermos aqui 4 vezes a palavra todos, para redundar mesmo, para repetir, para ficar claro por que essa unidade existe.
Qual o interesse? O que Deus quer fazer aqui? E voltando então ali na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, nós vamos ver por quê. Veja o versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos, olha o todos aí de novo, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus não quer que ninguém morra, que ninguém vá para o inferno, que ninguém pereça. Ele quer a salvação de todos. Ora, se Deus faz tudo isso, Ele quer a salvação de todos, por que não são todos os que se salvam? Porque não são todos os que querem. Mas qual é o desejo de Deus? Que todos tenham a salvação, que todos sejam salvos. E no versículo 6 aqui diz assim, que Jesus, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Ele se deu por todos. A palavra todos reaparece aí na unidade desse único Deus, desse único Salvador, por todos. Deus, Ele lamenta profundamente cada alma que vai parar no Hades, não é no purgatório não. Ele lamenta tremendamente por cada alma que vai parar ali naquele local de tormento e não no limbo. Ele lamenta cada alma que perece porque Ele fez tudo claramente por todos, porque Ele quer que todos se salvem, mas diariamente milhões e milhões de pessoas vão parar naquele lugar de tormento porque não querem receber o que Ele está apresentando. O que Deus quer que você faça por todos, Ele quer salvar todos, mas o que cada um deve fazer? O que cada um deve fazer? Vamos comigo lá em Marcos, capítulo de número 16, no versículo 15. E eu vou terminar esta mensagem, porque está chegando a hora de você se incluir no corpo de Cristo, de você fazer parte desse todo, de você ser um membro do corpo de Cristo aqui na terra. E disse-lhes: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Novamente surge todos aí. Toda criatura. Toda criatura da terra, sem exceção. Procurem todas as criaturas da terra. Pregue o evangelho para essas criaturas. Para todos. Deus quer que todos sejam salvos. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Deus não quer que qualquer pessoa deixe de ouvir esta mensagem, porque essa é a regra que o único Deus estabeleceu através do único caminho para que todos sejam salvos. Ele disse: quem crer, uma só fé, quem crer e for batizado será salvo. Por isso que na leitura há um só batismo. É esse batismo aqui. Que batismo é esse? É o batismo que salva. Um só batismo. Só existe um batismo que salva. É o batismo que a pessoa faz porque creu. Qualquer outro batismo não salva. Qualquer outro batismo, batismo de nenezinho não salva. Batismo lá na Índia, no Rio Sagrado, também não salva. Batismo de outras religiões que não falam em nome de Jesus, que não acreditam em Jesus, também não salvam. Batismo de testemunho de Jeová não salva, porque eles não acreditam em Jesus, só em Jeová. O batismo para salvar tem que ser esse batismo dentro dessa fé, disso tudo que foi explicado, disso tudo que foi falado. Primeiro crer, um só batismo, uma só fé, um só batismo. Então eu tenho fé, eu creio em tudo isso que eu estou ouvindo. Então agora eu quero me batizar, porque eu estou tendo fé. Um só batismo, uma só fé, nesta palavra aqui. Quem crer e for batizado será salvo. Se a pessoa se batizar sem crer, não será salva. Por isso que eu não posso abrir o batistério aqui no próximo batismo e pegar qualquer pessoa e colocar dentro d'água e dizer está batizado. Isso não salva. Não adianta eu ficar pegando as pessoas aí na calçada dizendo: olha, está tendo batismo, vem aqui para ser batizado. Entra aí dentro, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, coisa nenhuma. Tem que ter fé, uma só fé.
crer, quem tiver esta fé, quem crer e for batizado, será salvo. É aí que a pessoa entra no corpo de Cristo aqui na terra. Enquanto a pessoa não é batizada, ela não faz parte do corpo de Cristo. Porque quando a pessoa desce ao batismo nas águas, aquilo representa um sepultamento no corpo de Cristo. Quando o corpo é totalmente introduzido dentro da água, a pessoa está se identificando com o sepultamento de Cristo, com a morte de Cristo, com o corpo de Cristo, aquele corpo que morreu na cruz. E quando a pessoa sai da água, ela está se identificando com esse único corpo que não tem semelhante em todo o universo, o corpo de Cristo. E a partir daí a pessoa incluída no corpo de Cristo na terra se torna membro da igreja e passa a ter aquela só esperança, a única esperança, que é Jesus voltar, para nós termos um corpo igual dele. Então eu quero retornar à nossa leitura final ali, para Efésios 4:4, e eu vou fazer só mais essa leitura para terminar a mensagem, que foi a leitura que nós iniciamos a mensagem. E preste atenção, porque isso é sério. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Atenção também para este um só batismo. Se a pessoa crê e se batiza, e foi batizada por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um só batismo. Qualquer doutrina que ensine renovação de batismo está fora da palavra de Deus. É um só batismo. Ou a pessoa crê, é batizada e é salva, ou ela não crê. É um só batismo. Um só. Um só batismo. Uma só fé. Eu creio, eu quero me batizar. Eu creio. Então eu vou e me batizo. É um só batismo. Nunca mais eu irei me batizar. Foi um só batismo. E esse batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. A igreja dizendo que você não precisa batizar. Nós estamos vivendo uma época complicada, porque irão acontecer muitas heresias e falsos ensinos para confundir as pessoas, dizendo que você não precisa batizar. Mas Jesus não revogou nada. Ele não mudou nada. O conserto é este. É um só batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quando alguém diz que você não precisa batizar para ser salvo, então você está sendo mandado para o inferno. Porque não existe nenhuma ordem na palavra, nenhuma ordem de Jesus dizendo que não precisa batizar. Ninguém, nenhum apóstolo apareceu dizendo, olha, não precisa mais batizar. E o apóstolo Paulo disse o seguinte: se alguém, ou mesmo nós, ou até um anjo descendo do céu, vos anunciar outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja considerado maldito, anátema. Nada foi mudado, nada foi revogado. É um só batismo. Sem esse batismo, não há salvação. E para passar pelo batismo, tem que crer. Quem crer e for batizado será salvo, e quem é batizado é introduzido nesse único corpo aqui, e passa a beber de um só Espírito. Este assunto é tão importante, que você tem que agora tomar uma decisão a respeito dele. Sim ou não? Se batiza ou não? Mas isso diz respeito à tua salvação. Eu estava lendo uma notícia dos matadores, quando eles chegam para executar uma pessoa, eles dizem assim, isso está na revista Veja: se está bebendo aquela hora da madrugada, com aquela coisa ruim, também coisa boa não é, vai morrer junto. E eles matam até quem está junto ali na hora, só porque estava junto, porque coisa boa não deve ser. É assim que eles pensam. E mais ou menos é isso que acontece no mundo espiritual. Ou você está com Cristo e é salvo, porque você está com o melhor de todos, não existe gente mais boa do que Ele, e Ele tem um único corpo que pode te proteger, Ele é único. Ou você, não estando com Ele, você está com coisa ruim, coisa boa não é.
Se você não está com Cristo, se você não está no corpo de Cristo, coisa boa você não é. Quando o mal te alcançar, ele vai te aniquilar. Porque coisa boa não é. Se não está com Cristo, coisa boa não é. A única maneira de estar com Cristo é através do batismo nas águas. E fazer parte do corpo de Cristo é através do batismo nas águas, ser sepultado nesse único corpo. Nós vamos ter um batismo glorioso agora. E não tem outro caminho, não tem outra salvação. Note que em nenhum momento eu falei de única igreja. Não estou falando em nenhum momento que é só a paz e vida que salva. Se você foi batizado em outra igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e foi por imersão, e você estava crendo e sabia o que estava fazendo, nunca mais se batize. Nós não somos daqueles que dizem que só o batismo aqui que vale, nada disso. Mas se você ainda não foi batizado, depois de ouvir o Evangelho, depois de ouvir a palavra, depois de crer, não estou falando de batismo de nenê, porque lá você não viu nada, não creu em nada. Estou falando agora, se depois de ouvir, de crer, você ainda não foi batizado, se você ainda não desceu as águas por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você ainda não faz parte de Cristo. Você não faz parte do corpo de Cristo. Tem que se batizar. Mas a decisão é sua e o batismo está chegando e você precisa decidir agora. Porque ou você está com Cristo, ou você está em Cristo, ou você é de Cristo, ou você está nas trevas, ou você está no mundo, ou você está no maligno. Com quem você vai estar? Você que tem que tomar essa decisão. O desejo do Pai Ele quer que todos os homens se salvem e tenham conhecimento da verdade. A verdade está aí. Não é a verdade do pastor João Ribe, não. Você acompanhou na palavra de Deus. O Pai quer que todos venham ao conhecimento da verdade e se salvem. A verdade é essa. Não tem outro jeito. Você tem que se batizar, isto é, se você quer ser salvo. Se você ainda não é batizado, tem que decidir agora. No próximo batismo, eu vou descer as águas. Pastor, é a primeira vez que eu estou aqui na Paz e Vida. Por acaso você está crendo? Estou, pastor, estou crendo. Você tem alguma dúvida? Não. Então quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. O apóstolo Pedro, quando ele pregou lá no dia de Pentecostes, diz a palavra que no mesmo dia foram batizados quase 3.000 almas. Quer dizer, as pessoas ouviram o Evangelho no mesmo dia, acreditaram e se batizaram no mesmo dia. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 38, você lê. Pedro pregou, o povo creu, e todo mundo foi batizado no mesmo dia. Não tem essa de falar, vou pensar, vou esperar. Não tem essa de pensar. A pergunta é simples, você crê? Quem crer e for batizado será salvo. Você acredita em um único Deus? Sim. Você acredita que Jesus é o único Salvador? Sim. Você acredita que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? Sim. Você acredita que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja? Sim. Então, quem crer e for batizado será salvo. Você não precisa aprender mais nada. Você crê nisso? Você que ainda não é batizado nas águas, você crê nisso? Então tem que se batizar. Quem crer e for batizado será salvo. Quantas pessoas que ainda não são batizadas nas águas, mas crê no único Deus, crê em Jesus como único Salvador, crê num só Espírito, uma só fé, um só corpo, um só batismo. Quantos que estão ouvindo essa palavra, estão crendo, ainda não são batizados nas águas, mas creram e querem se batizar, querem ser salvos? Ergue a mão direita assim bem alta. Ergue bem alta a sua mão. Olha que maravilha. Puxa, que bênção. Então todos vocês, venham aqui para frente agora, venham com fé, saiam dos seus lugares, todos que ergueram as mãos venham para cá. Venha, venha. Que coisa gloriosa, isso, vem, olha quanta gente, igreja. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, igreja, olha quantas almas chegando. Puxa, que coisa gloriosa. E está vindo mais. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Vocês nunca tinham sido batizados antes?
Nunca? Poxa, que bênção. Vocês sabiam que lá na glória... Poxa, você ainda não era batizada? Não acredito. Você também não? Misericórdia. Até que enfim, hein? Até que enfim vocês acordaram. Até que enfim vocês decidiram. Nunca foram batizados mesmos? Ótimo. Então vamos aplaudir o Senhor Jesus, igreja. Olha que bênção. Diante do único Salvador, o único Redentor, o único que tem aquele corpo, um só corpo, é o único corpo. E você está se preparando para entrar neste corpo glorioso. Nos lugares que aquele corpo de Jesus entra, você também vai entrar. Você também vai estar na glória com Ele. Coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, através da fé na Tua Palavra, eu quero fazer parte deste único corpo, deste único Espírito. Eu quero fazer parte desta única esperança, desta única fé, neste único Senhor, neste único Deus. Meu Pai querido, eis-me aqui, me preparando agora para fazer parte do corpo de Cristo aqui na terra. A partir do meu batismo nas águas, eu também serei um membro do corpo de Cristo. Por isso, meu Pai, me aceite agora, me enxerta neste corpo, faz de mim um transplante no corpo glorioso do Senhor Jesus. Me inclui agora neste corpo. Confirma, meu Deus, a minha salvação através da fé, porque eu creio que no próximo batismo eu descerei as águas e eu vou lavar os meus pecados, porque eu sei que o único corpo do Senhor Jesus não tem pecado. Por isso, sem pecado, eu farei parte do corpo de Cristo. Meu Pai querido, confirma a minha decisão e a minha salvação, em nome de Jesus. Assim seja. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor Zua Ribi Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.